Bom, vamos lá. Essa é a primeira aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu dei uma acompanhadinha nas aulas, né? Diga-se de passagem, foi a mesma aula para o primeiro, segundo e terceiro, o tema de raiz quadrada. A gente não chegou a fazer a revisão, mas eu coloquei na folha, mas com esse negócio de coronavírus não deu tempo de fazer, né? Então, assim, como por enquanto a gente não vai utilizar os temas de raiz e tal, esse tipo de coisa, eu vou deixar ele por enquanto em stand-by, né? Eu vou dar sequência no conteúdo porque já tem, né, avaliação já, né, da AP vai manter, não sei como que vai ser feito, já tem os arquivos eletrônicos para gente, mas a gente tem que tentar estudar alguma coisa para poder fazer essa avaliação, né? Para vocês ainda está muito distante, mas o Enem também manteve os prazos, né? Pelo menos por enquanto. Então a gente tem que dar sequência aí da melhor maneira possível. Então essa aula não tem nem conta nenhuma, não fazer nem cálculo nenhum. Para vocês irem se programando, porque vocês ainda estão entrando no ensino médio agora e ainda teve esse problema da pandemia, né? E aí para vocês ainda vai ser mais dificultoso. Então eu vou gravar uma aula bem simples, que é só os conceitos do primeiro tema do bimestre, que ainda estamos no primeiro bimestre, para vocês poderem analisar. Aí se vocês quiserem copiar no caderno, como se fosse matéria, eu coloquei os slides aqui, né? Eu tive que improvisar aqui um projetor aqui não tem lousa, nada, né? A lousa eu coloquei aqui, mas eu improvisei um projetor que aí fica melhor, não preciso ficar escrevendo muito e tal. Aí vocês podem ir copiando, né? Coloca lá primeiro bimestre e aí a gente vai tentando fazer, tá? Então o primeiro tema é o tema de sequência. Nós estudamos um pouquinho, bem superficialmente, naquela primeira prova que veio, aquela ADC, né? Avaliação diagnóstica complementar. A gente estudou alguns termos, né, desse tema, mas agora vai ser mais aprofundado aqui. Tá? A gente vai fazer com mais detalhes e tal, tudo. Então, e é um dos temas que vai cair lá na prova da AP. Aí a gente vai dar sequência. Vá acompanhando por aqui para não assistir a aula errada, né? Então essa é a primeira aula do primeiro ano do ensino médio. Então a parte de sequência, né? Basicamente é o que diz aqui, né? Que tem que ser alguma coisa ordenada, tem uma certa ordem, um padrão, né? E sempre que tiver uma sucessão, sempre que tiver um próximo valor, eu consigo determinar o que é chamado de sequência. Tá? E ela pode ser representada em dois tipos, que depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente no próximo slide. Mas aí tem que desmistificar a ideia de que sequência é só 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Não é tudo que eu consigo saber o próximo termo. Por exemplo, se eu fazer 2, 4, 6, o próximo você já vai completar 8, depois 10 e assim vai. Isso também é uma sequência, não é necessariamente algo que seja A, B, C, D, sabe? Eu tenho que ter um padrão. Conforme eu reconheço esse padrão, eu consigo estabelecer um próximo valor. E nos testes de empresa, com exercícios de raciocínio lógico, eles costumam dar muitos testes de completar a sequência, para ver se as pessoas têm essa facilidade, né, de pensar mais rapidamente, porque nas empresas também vão avaliar esse tipo de coisa, né? Recentemente até uma aluna ela pediu ajuda para mim no Facebook para uma entrevista de telemarketing que ela tinha que fazer online e tinha algumas sequências matemáticas, mais ou menos a ideia que a gente vai começar a estudar aqui, né? Então, também não só para nota de matemática, mas também para a vida, tá? Então, tudo que tem sucessão, tem um próximo valor, é uma sequência. Então, eu coloquei alguns exemplos. Eu gosto de colocar muito esse da Copa do Mundo porque se o problema fosse só matemática, estava bom, né? Então aqui, anos que houve Copa do Mundo. Então a primeira Copa do Mundo começa em 1930, né? Foi vencida pelo Uruguai, e aí segue uma sequência de 4 a 4 anos. Então parou em 1938,
porque em 1939 nós temos a Segunda Guerra Mundial. Obviamente, a Segunda Guerra Mundial, você não poderia ter Copa do Mundo, né? E acabou em 1945, e a primeira Copa do Mundo, depois da guerra, a primeira Copa do Mundo foi aqui no Brasil, né? Que o Brasil chegou na final e a gente perdeu para o Uruguai pelo placar de 2-1 aqui no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas assistindo o Brasil, né? Na Copa, mas só uma curiosidade. Então ali a gente estabelece um padrão, por exemplo, se não tivesse essa ruptura, a próxima Copa seria em 1942, tá? Então vai de 4 em 4 anos. É uma sequência porque ela tem uma sucessão. A de baixo também, né? Os dias da semana, primeiro dia da semana, domingo, né? Segunda, terça, tal. E aí eu coloquei as reticências. Aí vou fixar nesses dois primeiros exemplos, né? O primeiro exemplo é uma sequência que a gente chama de sequência infinita, porque se tudo voltar ao normal, a gente vai continuar tendo Copa do Mundo e tal. Então, a reticências indica que é uma sequência infinita. Lá depois do 1938 está o ponto, né? Indicando que isso vai infinitamente. E não tem o último termo. Já a sequência dos dias da semana já é diferente. Tem domingo, o último é o sábado. Então, para não poder ficar escrevendo, os dois, o segundo e o terceiro exemplo tem essa ideia. A gente chama de uma sequência finita, ou seja, ela começa e termina, né? Então, tem alguns tipos de sequência, que são esses dois tipos que eu havia falado no slide anterior, né? Bom, aí tem a próxima situação, que agora a gente viu a definição lá, e aí esses valores que estão dentro de uma sequência, eles são chamados de termos. Então eu peguei o exemplo do dia dos meses do ano. Então o primeiro termo, que é o primeiro mês do ano, é janeiro, está abreviado lá, janeiro. O segundo termo, fevereiro. E assim por diante. Aí, esse trecho aqui do assim por diante é importante, principalmente para quem está pensando em vestibular e tal. Isso é uma dica de sequência. Tá? Isso é uma dica de sequência. Sempre nos enunciados aparece assim por diante, assim sucessivamente e tal. Então, para indicar que é uma sequência. Tá? E tem alguns tipos, mas depois a gente vai aprofundar. Tá? E aí, de um modo geral, tá lá a representação, é representado por uma letra, esse A aqui que vai indicar, né, a letra, tá? E um número. Então, no próximo slide vai estar mais claro aí, né, a situação. Tá lá, o primeiro termo da sequência a gente indica como A1. Isso é uma linguagem matemática universal. Por exemplo, se o cara vê uma aula de matemática de sequências na China, apesar dos caracteres lá serem diferentes do nosso, o A1 é uma representação de sequência. Se eu falar para um chinês, né, lógico que tem que saber o idioma, obviamente, mas se ele aprender essa parte, ele vai aprender como A1, A2 e assim vai. Tá? Então esse A1 é a apresentação do primeiro termo, esse A2 para o segundo, A3 terceiro e assim sucessivamente. Tá? E aí, como às vezes tem sequências que nós não sabemos qual é o último termo, então é chamado de enésimo termo. Enésimo lembra qual letra? A letra N, que é a abreviação de um número. Então ele vai ser indicado por AN, né? AN seria uma forma de representar qualquer termo da sequência. Então aí a gente vai ver, é uma dica também já de termos de algum valor que aparecer AN, já é uma situação de sequência, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo, ó, por exemplo, se fosse o 15º termo dessa sequência, o AN seria igual a 15. Então no lugar daquele N eu coloco o 15, né, para representar esse número. Então pode ser que a gente saiba o último número ou não. Então esse N, abreviação de número, pode ser um número qualquer, igual está lá embaixo lá, ó, A1, A2, A3, A4 e assim vai. Depende da sequência. Tá? Então aí basicamente é isso, é só para definição. Aí nessa daqui eu deixei para vocês completarem, pegando a sequência do mês do ano, só para completar, bem simples para se acostumar com a linguagem, né? Então o A1 seria o primeiro termo, ou seja, qual é o primeiro mês do ano? Janeiro. Certo? O A2, o segundo mês do ano, é fevereiro. Aí tem lá o A5, para vocês fazerem, o A7,
o A10 e o A12. Então, esses são os termos para completar a sequência lá, tá? Então, é uma aula introdutória, só para vocês se acostumarem com a nomenclatura que é nova, né? E com o método agora que vai ser as aulas. Acompanhe sempre aí as postagens no grupo, eu vou tentar colocar todas no grupo, mas é importante vocês se inscreverem no canal também. E aí, para a próxima aula, já faz o download do caderno. Eu vou colocar o arquivo em PDF, mas eu creio que a grande maioria pegou, né, o caderno o São Paulo Faz Escola do primeiro bimestre, que é esse da capa roxinha aí, tá? Aí eu não vou colocar nenhum exercício por enquanto, para fazer aqui na lousa, tudo, porque eu acho que vocês vão precisar se adaptar. Aí primeiro fazer o download do caderno, então aí para ter um tempo, aí amanhã eu já começo a trabalhar o caderno São Paulo Faz Escola. Bom, um abraço a todos, até mais.